Olá! Chegamos para mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje o foco é um assunto que está assim fervilhando no mundo da tecnologia, né? O lançamento da linha iPhone 17, mais precisamente os modelos Pro e Pro Max, mal chegaram e, bom, já temos uma polêmica daquelas no ar. Ganhou até apelido na internet, Scratchgate. A gente está falando de uma avalanche mesmo de relatos, fotos, vídeos, mostrando que esses aparelhos, que olha, não são nada baratos, estão arranhando e até perdendo a cor, sabe? Descascando mesmo com uma facilidade que, assusta um pouco. E o pior, é em áreas bem específicas. Nossa missão aqui hoje é entender o que realmente está por trás disso, sabe? Por que um produto tão caro apresenta essa fragilidade e o que isso significa? Ok, vamos lá. Vamos desempacotar essa história. Para começar, vamos pintar o cenário. Pouquíssimos dias depois do início das vendas, coisa rápida mesmo, usuários de vários cantos do planeta, China, Estados Unidos, Europa, enfim, começaram a apostar. Foi um volume grande nas redes, né? Weibo, X, TikTok. E as imagens mostram os novíssimos iPhones 17 Pro e Pro Max já com marcas. E olha, não são só aqueles micro risquinhos que a gente espera do uso, sabe? Em muitos casos, a aparência é de lascas mesmo na pintura, tipo expondo o metal por baixo, bem visível. E o ponto crítico, assim, o que mais aparece, parece ser as bordas, as quinas bem retinhas do módulo quadrado das câmeras atrás. Tem gente falando também de marcas na traseira, ali perto do logo da maçã. Embora, bom, algumas dessas possam ser só sujeira que sai limpando. Sim, ou transferência de material, né? Às vezes acontece. Exato. E alguns falam até das laterais de alumínio também. E o mais intrigante, talvez, é que isso não ficou só nos aparelhos que o pessoal comprou. Começaram a pipocar fotos de unidades de demonstração, aquelas que ficam nas Apple Store, sabe? Em cidades grandes, tipo Hong Kong, Xangai, até Londres. E esses aparelhos de loja também estavam mostrando esses sinais de desgaste. Muito rápido. E parece que as cores mais escuras, tipo aquele azul intenso novo, O Deep Blue. esse mesmo. Nelas, o dano fica mais evidente, né? Mas o laranjo cósmico também teve relatos. E até o modelo R, que é um pouco diferente, tem lateral de titânio, mas o corpo principal é alumínio. Isso, a estrutura é diferente. Pois é, mesmo ele, na versão preta, também teve gente reclamando de risco na traseira. Aí, para tirar a dúvida, o pessoal do Jerry Rig Everything, que faz aqueles testes de durabilidade super conhecidos, Sim, eles são referência nisso. eles foram direto ao ponto. Confirmaram que os arranhões acontecem fácil, sim, e a frase deles foi forte. É real, mas não é culpa do usuário. Isso já dá uma dimensão do problema, né? Não é mau uso. Exatamente. E a explicação técnica para isso é onde a coisa fica realmente interessante, porque parece ligar diretamente uma decisão de design com um processo de fabricação específico. Primeiro a gente tem que lembrar da mudança de material, né? Nessa geração Pro, a Apple deixou de lado o titânio das duas últimas gerações, o 15 Pro, o 16 Pro. Certo, voltaram pro alumínio. Isso, voltaram para uma estrutura de alumínio forjado a quente. E depois, esse alumínio passa por um processo chamado anodização. Anodização. A gente ouve falar bastante disso, mas, assim, na prática, o que isso significa para a resistência do celular? Ótima pergunta. A anodização é basicamente um processo eletroquímico. Ele cria uma camada de óxido de alumina, na superfície do metal. Pensa nisso como se fosse uma pele protetora, sabe? E essa camada, quando está numa superfície plana, lisa, ela é incrivelmente dura. Nos testes, ela chega a atingir nível 9 na escala Mohs. Nível 9? Uau, isso é bastante coisa, né? Só para ter uma ideia, o que seria isso comparado com outras coisas? Sim, é muito duro mesmo. A escala Mohs vai de 1, que é o talco, até 10, que é o diamante. Ela mede a resistência de um material a ser riscado por outro. Nível 9 significa que a alumina é mais dura que a maioria dos minerais que a gente encontra por aí, tipo quartzo, que é nível 7.
Por isso que nos testes que a gente viu, tipo da iFixit, que consultou especialistas em materiais, e do próprio Jerry Rig Everything, eles mostram que nas áreas planas do módulo da câmera, uma ferramenta de metal nível 4 na escala Mohs, por exemplo, mal consegue fazer um risquinho superficial, não chega a arrancar cor. Ou seja, ali, na parte lisa, a proteção funciona bem. Cascando justo nas quinas. Parece que não faz sentido, né? Pois é, aqui está o pulo do gato. Ou melhor, a raiz do Scratch Gate. O processo de anodização que funciona tão bem em superfícies lisas, ele se comporta de um jeito diferente em bordas e quinas muito afiadas. Como essas que a Apple escolheu para o design do módulo da câmera esse ano, sabe? Bem retinhas. Nessas áreas mais pontudas, a camada de óxido de alumínio tende a se formar mais espessa do que nas partes planas. Só que essa espessura extra, ela vem com um preço. A camada fica mais quebradiça, mais frágil, justamente ali na quina. Ah, entendi. Então é como se fosse uma casquinha de ovo mais grossa só na pontinha. Aí qualquer batidinha ali quebra mais fácil. Faz sentido. É uma boa analogia, sim. Quando essa borda afiada sofre um impacto, mesmo que leve, ou um atrito tipo encostar em chaves ou moedas no bolso, essa camada de óxido mais grossa e quebradiça não aguenta. Ela fratura, lasca mesmo, sabe? Arranca pedacinhos e aí expõe o alumínio cru que está por baixo. É isso que dá aquela aparência feia de descascado que a gente está vendo nas fotos. Nossa, então fica bem claro aqui uma coisa importante. A busca por esse visual específico com as bordas da câmera bem retas, quase cortantes, acabou criando uma vulnerabilidade física direta no acabamento. É um exemplo clássico, né, de como uma decisão de estética pode ter consequência inesperada na durabilidade do dia a dia. Precisamente. E essa escolha de design vai um pouco na contramão do que geralmente se recomenda, tecnicamente falando. Existem normas, sabe, tipo as ISO, e até padrões militares americanos, que sugerem que cantos vivos em peças de metal têm uma leve curvinha, um raio de arredondamento, mesmo que pequeno, tipo 0,25 a 0,5 milímetros. Ah, uma suavizada, né? Isso, uma suavizada, porque essa pequena curva distribui melhor as tensões e reduz muito a fragilidade da camada anodizada nesses pontos críticos. É bem provável que se a Apple tivesse feito um arredondamento mínimo ali, esse problema de descascar em larga escala teria sido evitado, ou pelo menos bem menor. Mas, né, optaram pelas bordas retas, talvez por achar esteticamente mais bacanas, como sugeriu o Jerry Rig Everything, e o resultado é esse que a gente está vendo. E com esse barulho todo, essa repercussão, qual foi a posição oficial da Apple? Imagino que eles foram questionados sobre isso. Foram sim. O site 9to5Mac, que é bem focado em Apple, entrou em contato e eles deram algumas respostas. Sobre os arranhões e descascados especificamente nas quinas da câmera, a empresa diz que esse tipo de desgaste é considerado natural. Natural? É, natural para o alumínio anodizado quando ele tem bordas assim, retas, e que isso pode acontecer com o tempo de uso. Eles até compararam com outros produtos deles que usam acabamento parecido, tipo alguns MacBooks e iPads. Peraí, natural? Para um aparelho que acabou de sair da caixa e custa, bom, uma fortuna. Isso soa um pouco como, sei lá, minimizar o problema, não acha? Exato. Essa resposta levanta uma questão bem importante sobre a comunicação da marca versus o que o consumidor está vivendo, né? A Apple investe rios de dinheiro em marketing para falar da durabilidade excepcional dos produtos. Fala do Ceramic Shield 2 na tela, que, bom lembrar, protege o vidro da frente. Não tem nada a ver com o corpo de alumínio atrás ou nas laterais. Verdade. E aí, quando aparece essa falha visível no acabamento, eles classificam como natural. E a principal sugestão, como a gente vai ver, é usar capa. Para um celular que no Brasil chega a custar quase R$19 mil na versão mais top, essa justificativa de natural soa no mínimo estranha, dissonante com a proposta premium. E sobre aquelas outras marcas que apareceram, tipo uns círculos na traseira perto do MagSafe, que virou nas lojas? O que eles disseram sobre isso? Nesse ponto específico, a alegação da Apple foi um pouco diferente. Eles disseram que aquelas marcas vistas nos aparelhos de exposição não eram riscos permanentes no alumínio. Seria, tipo, transferência de material dos suportes de acrílico, onde os iPhones ficam expostos na loja. Ah, tipo o suporte raspando e deixando marca. Isso.
Afirmaram que essas marcas saíam fácil, limpando com um pano úmido, e que já estavam até trocando esses suportes nas lojas. Faz sentido, ok. Mas e para o consumidor final que está preocupado com as quinas da câmera do seu próprio celular? Qual foi a recomendação final da Apple para ele? A recomendação foi bem direta e, de certa forma, até previsível, né? Use uma capa protetora, para evitar os arranhões e descascados no módulo da câmera. Ou seja, olha, o acabamento pode ser frágil ali, então a solução é esconder com uma capa. É um pouco irônico, né? Para um produto que tem o design como um dos grandes atrativos. Totalmente irônico. E acaba reforçando a percepção de que tem uma fragilidade real ali. A própria empresa meio que reconhece isso implicitamente quando sugere a capa como a solução principal. E vamos ser sinceros, isso não é a primeira vez que acontece com a Apple, né? Quem acompanha a marca há mais tempo vai lembrar de outras polêmicas parecidas. Teve o Scuffgate do iPhone 5, aquele modelo preto azulado de 2012. Nossa, lembro bem. Bastava tirar da caixa e já podia ter marquinha nas bordas chanfradas. Era terrível aquilo. Exato. Depois teve o iPhone 7 na cor Jet Black, em 2016. Lindo, né? Super brilhante, mas um ímã para micro risco. A própria Apple avisou na época que ele podia mostrar microabrasões com o uso. É verdade, eles avisaram. O iPhone 12 também teve reclamação sobre a durabilidade daquelas bordas retas de alumínio e, mais recentemente, com os 15 Pro de titânio, teve aquela questão da cor mudando temporariamente nas laterais por causa da oleosidade da pele. Ah, sim, aquilo deu o que falar também. Embora aquilo não fossem riscos permanentes, né? Mas gerou barulho. Então parece que tem um certo padrão, ou pelo menos uma recorrência, de problemas ligados ao acabamento em diferentes gerações. E tem uma perspectiva interessante também vinda da análise de mercado. Um especialista, o Ricardo Poli, levantou um ponto pertinente. Será que com essa pressão toda de lançamento todo ano, as empresas, não só a Apple, acabam priorizando cumprir prazo em vez de refinar 100% certos detalhes, especialmente os cosméticos? A necessidade de colocar o produto na prateleira na data certa pode, talvez, levar a aceitar pequenas falhas de acabamento que poderiam ser corrigidas com mais tempo. É uma dinâmica complicada da indústria hoje. Faz sentido pensar por esse lado também, essa pressão do mercado. Mas apesar desse Scratchgate no acabamento das câmeras, é importante a gente dizer que nem tudo são notícias ruins sobre a resistência geral do iPhone 17 Pro, né? O aparelho tem outros pontos fortes nesse quesito. Sem dúvida. É fundamental olhar o quadro completo, né? Os testes independentes como os do Jerry Rig Everything e as análises técnicas, tipo da iFixit, mostraram que, tirando essa questão específica das quinas da câmera, o aparelho se sai bem em vários outros aspectos de durabilidade. A tela, por exemplo, continua com o Ceramic Shield 2 e mostrou boa resistência. Só começou a apresentar riscos visíveis a partir do nível 7 na escala Mohs, o que é um resultado bom, tá dentro do esperado para um celular top de linha hoje. E resistiu bem àquele teste com chama direta, sabe? Sem dano permanente no painel. E as lentes das câmeras em si, elas também riscam fácil ou são mais resistentes? Não, as coberturas das lentes são de safira sintética. E isso é extremamente resistente a riscos. Os testes confirmaram isso. Elas aguentaram ferramentas bem mais duras sem marcar nada. A estrutura geral do aparelho, mesmo sendo de alumínio agora nos modelos Pro e não mais titânio, também se mostrou bem robusta. Naquele teste de dobra, que eles aplicam força para tentar entortar o celular, ele não flexionou nem quebrou. Indica boa rigidez estrutural. Outro ponto que vale destacar é o desempenho térmico. Parece que melhorou bastante. O iPhone 17 Pro trouxe uma novidade interna, uma câmara de vapor para ajudar a dissipar o calor do processador. A iFixit até elogiou o design dessa câmera, achou mais modular, talvez mais fácil de reparar do que as soluções de alguns concorrentes, tipo a Samsung, que às vezes cola a câmera direto no chassi. Interessante isso. E essa câmera, junto com o corpo de alumínio que conduz bem o calor, parece estar funcionando muito bem. Em testes de estresse, o aparelho conseguiu manter a temperatura estável ali por volta de 34,8 graus Celsius, sem precisar reduzir muito o desempenho, o famoso throttling. Isso é uma melhora bem notável comparado com o iPhone 16 Pro Max do ano passado, que nos mesmos testes já começava a perder performance quando batia os 37,8 graus Celsius. Legal essa questão do calor, que sempre foi um ponto meio sensível, né? E quanto à facilidade de conserto?
Se algo quebrar, como é que ele se sai? Bom, a iFixit deu para o iPhone 17 Pro uma nota de reparabilidade de 7 em 10. É a mesma nota do modelo do ano passado. Então, assim, não teve grandes avanços nem grandes retrocessos nesse aspecto geral. Pontos positivos incluem a remoção da bateria, que parece ter ficado mais fácil. Agora ela vem numa espécie de bandeja e usa adesivos menos agressivos. Além disso, a Apple continua investindo naquele programa dela, o Self-Service Repair, né? Oferecendo peças, manuais, para quem quiser tentar o reparo por conta própria. E parece que o suporte para isso está bom desde o lançamento. Mas teve algum ponto negativo na reparabilidade? Alguma coisa piorou? Sim, teve 2 pontos principais que eles apontaram. Primeiro, o fim do que chamam de Design Dual Entry. Em modelos anteriores, dava para acessar alguns componentes internos, tanto pela frente, tirando a tela, quanto por trás, tirando o vidro traseiro. Isso dava mais flexibilidade para certos consertos. No 17 Pro, parece que só dá para entrar pela frente, tirando a tela. Isso pode complicar ou encarecer alguns reparos que antes eram feitos por trás. O segundo ponto negativo foram algumas dificuldades que eles relataram no reparo específico da porta USB-C. Entendido. Então, fazendo um balanço geral aqui, a gente tem um smartphone que é, sem dúvida, de ponta, traz avanços em desempenho, talvez em câmeras, tem uma tela resistente, boa estrutura, parece que melhorou o gerenciamento de calor e a reparabilidade é razoável. No entanto, uma escolha muito específica de design, aquelas bordas super retas no módulo da câmera combinada com as propriedades do processo de anodização do novo corpo de alumínio, está gerando uma onda de frustração, porque está causando arranhões e descascamentos visíveis com uma facilidade que ninguém esperava. É o tal do Scratch Gate. Diante disso tudo, o que isso significa na prática para quem está pensando em comprar ou para quem já tem um iPhone 17 Pro ou Pro Max? Olha, o ponto crucial é entender que, até onde a gente sabe, esse problema é estético. Puramente estético. Ele afeta a aparência, mas não a integridade estrutural do telefone, nem as funcionalidades dele. O celular continua funcionando perfeitamente. Contudo, não dá para negar que isso arranha, literalmente e, figurativamente, a percepção de qualidade e o valor percebido do produto. Ninguém fica feliz em pagar um valor premium, um valor alto, por um objeto que começa a mostrar sinal de desgaste tão rápido assim. E num ponto tão visível como a câmera. É como você falou antes, parece comprar aquele carro dos sonhos e encontrar um risco na pintura logo na primeira semana. Mesmo que pequeno, a frustração é grande. Afeta aquela sensação de novo, de perfeito. Exatamente. Fica muito evidente o trade-off que a Apple fez aqui. Optaram por uma estética de bordas retas, talvez pelo visual, e pelo alumínio anodizado que pode permitir cores mais vibrantes ou ser mais eficiente para produzir em massa. Mas essa combinação resultou nessa vulnerabilidade no acabamento. E a recomendação da própria empresa para usar capa acaba sendo quase um atestado disso, né? Torna a capa quase obrigatória para quem se importa em manter a aparência intacta. E essa situação toda, olhando para o histórico que você mesmo mencionou, o Scoff Gate no 5, o Jet Black no 7, problemas no 12, a questão da cor no 15 Pro, agora é o Scratch Gate no 17 Pro, me deixa com uma pulga atrás da orelha, sabe? Uma provocação final para quem está nos ouvindo. Será que a gente está vendo um padrão se repetir aqui? Um padrão onde certas escolhas de design ou de materiais que talvez sirvam para acelerar a produção ou para alcançar um visual específico que a marca quer ou até para otimizar custos, acabam, de forma recorrente, comprometendo a resistência do acabamento a longo prazo, principalmente nesses pontos mais expostos ou vulneráveis do design? E se esse padrão existe mesmo, o que ele revela para a gente sobre quais são as verdadeiras prioridades será a estética, a velocidade de lançamento, o custo ou a durabilidade percebida? Quais são as prioridades na hora de projetar e fabricar os dispositivos que definem o mercado premium de tecnologia hoje em dia? Fica aí a reflexão.